Meus amigos, já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. A gente viu nessa última quarta-feira o Real Madrid virar um jogo no finalzinho. Antes do primeiro gol do Real Madrid, o chute do Vini, que o Neuer solta ali e no rebote o Rossello faz o gol, o Bayern tinha perdido um contra-ataque que chegou a ficar com 3 contra 1, 4 contra 1, uma situação assim de clara vantagem. Os jogadores acabaram, na minha visão, sendo displicentes. Tomar decisão errada faz parte do jogo de futebol. Nenhum jogador acerta todas as tomadas de decisão num jogo. Nenhum, nem o Messi, nem o Pelé. Faz parte errar, tomar decisão, errar tecnicamente os lances, mas tem horas que você precisa focar e fazer o que tem que ser feito. Porque senão, como já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. Bom, vamos falar bastante sobre isso no vídeo de hoje, sobre o processo de tomar decisão, sobre o que é tomar decisão errada, o que é exagerar na dose e prejudicar o clube e deixar de entregar vitórias para um time. E eu quero deixar bem claro antes da gente seguir o conteúdo, não estou aqui pessoalizando a crítica no Pedro, usando o Pedro como um vilão, como um bode expiatório, crucificando o jogador. Vocês sabem que esse não é o meu perfil. Quem conhece o trabalho aqui do canal Falando de Tática sabe que a gente não faz isso por aqui. Mas eu vou usar o Pedro sim como símbolo, como exemplo, porque tem sido recorrente essa postura do Pedro dentro de campo. Então é necessário que se use esse atleta como exemplo, mas eu quero falar sobre algo maior do que isso, que eu vou abordar no final do vídeo, tá? Bom, vamos para os vídeos, vamos para os lances e eu vou explicar para vocês direitinho onde é que eu quero chegar. Vamos lá. Então, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, lances que, na minha visão, são completamente normais, são totalmente aceitáveis. Erro de tomada de decisão, erro técnico, faz parte do jogo de futebol, tá? Então, vamos para o primeiro lance aqui. Jogo contra o Bragantino, jogo recente. O Flamengo consegue roubar a bola aqui, sai numa transição, o tapa aqui para o Pedro e ele dá essa letrinha aqui para o Wesley, só que a bola fica comprida. Muita gente fala muito, o Pedro enfeita demais. Eu acho que faz parte do futebol também. É o estilo de jogo dele e quando dá certo, gera uma vantagem muito grande. Ele é um jogador que arrisca. Faz parte de como ele joga. Ele é muito técnico, ele tem muita capacidade para fazer isso aqui. Isso aqui, na minha visão, está longe de ser algo displicente. Ele tentou um passo de primeira para poder acelerar o jogo. Se essa bola acaba ficando não tão comprida assim, e chega para o Wesley para devolver para ele, o Flamengo tem uma boa situação de contra-ataque. É necessário sim arriscar algumas vezes, próximo da baliza também, né? Tocar de primeira, a gente cobra muitas vezes que o time é previsível, que os jogadores não fazem nada de diferente, aí quando o Pedro tenta uma jogada de efeito, a gente fala, o Pedro enfeita demais. Então, acho que tem que ter um equilíbrio um pouco aí e tem que entender que muitas vezes sim, é importante fazer isso aqui. Isso gera uma vantagem, isso surpreende o adversário, tá? Bom, vamos seguir e vamos analisar aqui os lances. Aqui de novo, ó, mesma situação, tá? Ele tá recebendo essa bola aqui, o adversário tá chegando, ele vai tentar fazer um drible aqui, já dominando a bola, né? Para mim, totalmente aceitável, algo que ele vai tentar uma vantagem, vai tentar um drible para poder ficar de frente e bater pro gol. Então, olha só isso aqui, ó. E aí, ele acaba não acertando muito bem a força do drible, não consegue tirar a bola bastante do zagueiro. O zagueiro tem muito mérito aqui, foi muito bem, importante dizer, né? E ele perde a bola. Normal, para mim, normal, segue o baile. Aqui, outro tipo de jogada, que é de pivô, né? Que ele recebe essa bola e eu vou até destacar aqui o Bruno Henrique, que eu marquei aqui para vocês. Ele pode muito bem matar essa bola no peito, dar um tapa aqui com o lado de fora do pé. Ele tem qualidade para fazer isso, né? Seria mais objetivo. E aqui ele erra a tomada de decisão. De novo, faz parte, né? Ele acabou não fazendo esse passo aqui para o Bruno. Ele mata a bola no peito, erra um pouco ali, domina, a bola fica muito grudada no peito e os jogadores do São Paulo fazem aqui um 2 contra 1 nele, também com mérito aqui, foram rápidos aqui na ação, tomaram a decisão de fazer esse 2 contra 1 e ele acaba perdendo essa bola. Normal para mim também, normal, acontece, olha aqui, ó. Tá? Ele vai receber essa bola, tenta aqui ainda uma bola na coxa e o Flamengo perde a bola. Para mim, totalmente normal. E aqui a gente ainda tem mais um lance de jogo contra o Bragantino em que começa a passar um pouco, para mim, do que é aceitável, começa a ser um pouquinho fominha demais, mas ainda tá bom, tá ok, beleza. Ele decidiu ali para uma jogada individual. Para mim, ainda poderia, né, tomar uma decisão melhor desse passe aqui no Lohan.
a linha de passe não está escancarada, mas está aberta, e o Pedro tem qualidade para fazer esse passe, pode fazer esse passe aqui no companheiro, escolhe uma jogada bastante errada. Vamos dar aqui o crédito, vamos ainda entender como normal, como aceitável. Tá? Ele tenta uma jogada aqui, joga essa bola para dentro da zona de pressão, no meio de 3, né? Uma decisão bastante errada, e entrega um contra-ataque aqui para o Bragantino. Mas ok, tudo bem. E agora a gente começa a olhar lances que o Pedro exagera, né? Passa do aceitável, passa do tolerável. Então, o primeiro deles, jogo contra o Palmeiras, uma bola esticada do Rossi, uma fatiada que o Rossi dá para ele. Ele fica aqui nesse 1 contra 1, consegue limpar a jogada. O Arrasca está passando aqui sozinho, vantagem posicional, vantagem cinética. Não há nenhum motivo para que o Pedro não faça esse passe no Arrascaeta. Nada que o Pedro possa dizer depois de uma entrevista ou justificar no vestiário para o treinador, para os companheiros, vai justificar, vai ser algo que seja aceitável para ele dizer eu não passei aquela bola por causa... Desculpa, não tem como. Isso aqui é muito acima do que é aceitável. Ele tem que dar essa bola aqui no companheiro dele. Ele não pode fazer isso aqui, tá? Então, primeiro lance. E agora a gente vai olhar aqui para o lance contra o Palestino. 10 minutos de jogo, importante dizer, 10 minutos de jogo, time numa fase ruim, time numa fase difícil. Não dá para ficar complicando, para querer ser o herói, para querer driblar todo mundo, numa fase em que o time está jogando fora de casa, um jogo decisivo, numa situação dessa aqui. Precisa fazer o simples e precisa ser mais coletivo, ter mais espírito coletivo, entender que tem que jogar para o time. Então, isso aqui é também muito além do tolerável. Tem que passar essa bola. E aí ele tem mais 2 chances de passar essa bola. Ele limpa essa jogada, ele faz esse drible. Jogador extremamente técnico que ele é. E ele tem mais uma chance de passar essa bola, não passa de novo. A jogada prossegue, ele consegue ganhar esse duelo aqui em força. E ele tem uma terceira chance de passar a bola aqui agora para o Cebolinha. E também não passa. Tá? E aí isso me leva para uma situação lá de 2023. Jogo contra o Cuiabá. Fora de casa, jogo difícil, o Flamengo já começava a ser pressionado naquele momento. O Pedro já tinha tomado o soco, já tinha acontecido o episódio do soco. Esse jogo foi após aquela situação. E o Flamengo sai num contra-ataque e acontece isso aqui que eu vou mostrar para vocês. O Matheus Cunha vai jogar essa bola aqui com a mão, direto para ele. Ele vai dominar, ele tem uma situação de 4 contra 4. Ele tem qualidade de sobra para dominar essa bola orientando para frente, em direção da linha de defesa do adversário, para ter uma situação de mano a mano na última linha, para ter um contra-ataque perigosíssimo. E ele faz isso aqui. Dá um drible para trás, perde a posse de bola, e o Cuiabá vai, a partir dessa situação aqui, conseguir uma finalização perigosíssima. O Matheus Cunha tem que fazer uma grande defesa. Por que eu estou mostrando para vocês esse lance do ano passado? Porque é uma situação reincidente. Ou seja, o jogador segue fazendo as mesmas coisas, segue tendo a mesma postura dentro de campo. E aí a gente chega no ponto central desse vídeo, na verdade, que não é, volto a dizer, crucificar o Pedro, não é tratá-lo como um vilão, como responsável por derrotas ou por não vitórias, não é crucificar, não é tornar o jogador aqui um perseguido, e sim falar sobre o nível de cobrança. O Flamengo precisa mudar a forma como a diretoria cobra os atletas. Eu não sei como as coisas funcionam lá dentro exatamente. Eu não estou lá dentro para ver os bastidores. Mas, olhando para os jogos e vendo uma situação dessa reincidente que se perpetua de um ano para o outro, para mim fica bem claro algo que a gente já entende, né? Fala muito sobre isso. Fala-se muito sobre isso na mídia. A gente fala bastante aqui também sobre o tal do paternalismo, sobre a falta de cobrança que há no Flamengo. É preciso haver uma cobrança num outro tom, de uma outra forma. É claro que sempre profissional, dentro da cobrança profissional. Ali é um trabalho, são profissionais, né? Ninguém vai passar do tom, ninguém pode passar do tom, como o maluco do preparador físico lá foi lá e deu um soco na cara do Pedro. A questão não é essa, a questão é não está sendo feito de forma adequada, porque se o jogador segue tendo esse tipo de postura, isso quer dizer que não está sendo cobrado. Para mim isso é óbvio. Volto a dizer, o Pedro é um jogador que arrisca, é o estilo de jogo dele, muitas vezes dá certo, ele gera situações de vantagem, e tomar decisões erradas faz parte do futebol, é a coisa mais normal. Agora, isso aí que ele tem feito, especialmente ultimamente, especialmente em contexto do time em dificuldade, uma fase difícil, na minha visão, esse lance contra o Palestino e o lance contra o Palmeiras chega a ser
na esfera da irresponsabilidade. Isso não pode acontecer, porque isso é falta de respeito com os companheiros, com a comissão técnica, com a diretoria, com a torcida do Flamengo, com a instituição Clube de Regatas do Flamengo, que ano que vem vai fazer 130 anos. Alguém tem que chegar e falar não pode fazer. Se ninguém chegar e falar, olha, não pode fazer, pode ser que o jogador não consiga ter esse entendimento mesmo. Então isso é algo que precisa ser falado, tá? E volto a dizer mais uma vez, isso aqui não é caça às bruxas, não é tratar o Pedro como um vilão, ele é um puta de um jogador, joga muita bola, um artilheiro importante para a equipe, né? Artilheiro de Libertadores, importantíssimo em títulos, um puta de um jogador. Mas tem esse asterisco no jogo dele, especialmente em situações recentes. Então isso precisa ser levado à mesa, precisa ser chamado numa sala de um diretor e falar, olha só, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui passa do aceitável, cara. Então tomara que isso aconteça, mas a gente acredita que é pouco provável que isso vai acontecer, né? Infelizmente, com a atual diretoria do Flamengo, a gente olha e pensa, não vai acontecer, não será cobrado. Isso preocupa, porque a bola pune. Uma situação dessa pode definir uma não classificação de um time para uma fase seguinte de Libertadores. Pode definir uma semifinal, como foi ontem contra o Real Madrid, que eu exemplifiquei aqui no início do vídeo. Uma situação dessa pode definir uma final de campeonato, uma semifinal, um jogo importante. Então, isso precisa ser levado muito a sério. Tá bom? Espero que a mensagem tenha ficado clara, né? Porque isso aqui é muito mais uma crítica à forma como os jogadores do Flamengo não são cobrados do que uma vilanização do Pedro em si. Fechado? Para você que chegou até o final desse vídeo, quero convidá-la a virar membro do canal Falando de Tática. Aliás, falando em convidá-la, né? Estamos esperando a mulherada lá no clube de membros do canal Falando de Tática. Cadê vocês, mulherada? Vamos chegar junto lá. A partir de R$5 por mês, você contribui com o canal e tem benefícios muito legais em troca. Tem um grupo dos membros no WhatsApp, a gente troca ideia lá. É muito maneiro, tá? Muito maneiro mesmo. A comunidade está crescendo, a gente está começando a se aproximar aí do número de 100 membros, tá? Estou muito orgulhoso de estar criando uma comunidade que a gente fala do futebol de forma um pouco mais responsável, sem aquela maluquice, aquela histeria toda. Na categoria Gabigol, você pode também ter acesso à transmissão tática. Durante os jogos do Flamengo, eu falo para vocês tudo o que está acontecendo taticamente nos jogos, também no canal de WhatsApp ali via áudio. E a experiência tem sido legal para mim, tem sido muito prazerosa e também para os membros. Eles dão um feedback muito positivo, gostam muito desse conteúdo. É um conteúdo bem diferente do que você está acostumado a ver nas transmissões de TV. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Eu fui.